E aí, pessoal, tudo bom? Hoje, sem dúvida alguma, é um dos vídeos mais especiais desse canal, e eu vou explicar pra você o porquê. Começar esse canal no YouTube foi um dos projetos mais legais que eu já fiz em toda a minha carreira, porque eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade de pessoas interessadas em matemática, desde alunos do ensino fundamental até pessoas que estão fazendo pós-doutorado em matemática, e todos eles se tornaram para mim grandes amigos. Mas tão especial quanto isso foi a oportunidade de conhecer os gigantes nos quais eu me apoiei quando eu estava aprendendo matemática. E hoje nós temos a oportunidade de falar com um desses gigantes. Talvez ele seja um dos gigantes nos quais você também se apoiou quando estava aprendendo sobre matemática e física. Hoje nós temos a oportunidade de trocar ideia com o nosso querido amigo Felipe Ghisoli, do canal Universo Narrado. E como sempre nos vídeos desse canal, eu convido você a colocar seu fone de ouvido e relaxar, porque a conversa vai ser longa. Então, senhor Narrado, conta pra gente, como é ser físico? Cara, é curioso, porque quando você conta para as pessoas que você é físico, a galera, sei lá, se surpreende um pouco, né? Eu acho que é quase como se você fosse um artista, saca? A galera fica, que louco, como é que é, não sei o que e tal. Eu acho que tem um lance assim, talvez ser matemático tenha um pouco disso, né? São profissões meio pouco usuais, eu diria, né? E eu gosto bastante, cara, assim, a física ela me permite ler a realidade de um jeito bem específico, acho que a matemática também, né, cara? E acho que poucas pessoas, né, compartilham dessa visão de mundo, dessa capacidade de ler a realidade sob essa ótica. Então, pô, eu acho legal pra caramba. E no fundo, ser físico quase sempre me permite, né, é um gancho que eu uso, cara, pra às vezes puxar conversa com alguém, conhecer alguém, sacou? Vira uma deixa que te possibilita fazer novas amizades. Então, tu não conhece ninguém, então, pô, você faz o quê? Você formou alguém em física, o cara, porra, física. E aí, naturalmente, já começa a desenrolar alguma conversa ali, porque a galera acha aquilo curioso, né? Então, é uma carta na manga que você tem. Se você tem dificuldade em fazer amigos, faça um curso difícil de matemática ali, que você já tem uma carta na manga, né? Rola isso com você também? Dúvida pra você rapidinho. Você também recebe aquela pergunta, mas tipo assim, mas o que exatamente você faz? Cara, comigo menos, porque acaba que, querendo ou não, apesar de eu ser um físico de formação, fiz um mestrado e tal, eu não segui tanto a carreira da pesquisa, né, cara? Eu acabei seguindo muito mais a carreira da docência. Então, a galera meio que já tem uma clareza grande em relação ao que eu faço, né? Eu sou um professor. E ser professor, isso aí sim tá mais no senso comum, então a galera consegue entender com mais facilidade, saca? Tá ligado? Eu também recebo de vez em quando, especialmente de pessoas que me conhecem a primeira vez, elas dizem, tá, mas você é matemático, mas o que exatamente você faz? Aí eu falo, não, eu trabalho com pesquisa, trabalho na universidade, e aí a pergunta continua, mas o que exatamente você faz? Às vezes responder essa pergunta é mais difícil do que fazer o meu trabalho, então... Mas cara, o trabalho do cientista, do pesquisador, esse ele é um pouco mais intangível, mais abstrato as pessoas entenderem, né? Eu acho que esse é o lance que gera curiosidade, é um matemático, um físico, pô, um cientista, alguém que faz pesquisa de modo geral, é um lance meio que de filme, né? A gente pô, sei lá, eu nunca tive um tio, um parente, um conhecido que era isso, então é um negócio meio curioso. E o que você começou primeiro? Você começou primeiro o canal no YouTube ou você fez a licenciatura em física, não é? Ou bacharelado? Eu fiz bacharelado, cara. Eu nunca fiz licenciatura. Eu falo com a galera sempre que eu aprendi a dar aula e eu aprendi física nas ruas, cara. Não foi na faculdade, saca? E o que você começou primeiro, o canal no YouTube ou o bacharelado? Eu comecei primeiro o canal no YouTube, cara. Eu comecei meu canal no YouTube lá em. Eu tinha 18 anos, cara. Comecei o canal no YouTube em 2014, exatamente, aos 18 anos de idade. O que rolou, bicho? Eu tinha me frustrado muito com a escola. E aí eu não tinha aprendido muita coisa de matemática, não tinha aprendido quase nada direito de física. Eu achava essas coisas muito interessantes, mas eu era, tipo assim, muito ruim. Mandava mal pra caramba nessas disciplinas, saca? E aí quando eu me formei, na época ali, cara, em 2014, né, a internet ainda era meio mato, né? Então você tinha muito vídeo de gatinho, umas palavras assim, você não tinha praticamente nenhum canal de educação. Você tinha ali, talvez o Jubilu, que foi um professor que começou a pôr umas aulas de biologia, mas o negócio estava meio começando. Então eu não tinha muito acesso, cara, à informação ali. E aí eu lembro que meu pai comprou pra mim uns livros de matemática e tal, que eu pedi pra ele. E aí eu comecei a estudar pra caramba por livros naquela época, porque era o recurso que eu tinha. Não tinha o Universo Narrado no YouTube, não tinha corte PHD, não tinha quase nada disso, né?
E aí eu estudei muito por livros, eu comecei a aprender umas coisas muito legais de matemática, de física e tal. Comecei a me divertir bastante. E várias coisas que eu não aprendi na escola, cara. Os livros foram os meus melhores professores do ponto de vista da minha formação básica, né, do ensino médio. Ali eu aprendi várias coisas que a escola não me ensinou. Eu aprendi, inclusive, a aprender também, aprendi a estudar e tal. E aí, o que acontece, cara? Quando eu faço 18 anos, eu tava achando tão legal aquele negócio que eu criei um canal no YouTube meio que pra compartilhar as coisas que eu tava aprendendo, sacou? Eu tava, tipo assim, muito... Você sabe como é que é essa sensação, né? Quando você começa a entender umas coisas, você quer o tempo inteiro trocar ideias sobre aquilo, cara. Tipo assim, pô, bicho, olha esse teorema que louco, olha como é que funciona isso aqui. Quando você começa a compreender, conectar as ideias, você fica muito empolgado. E eu não tinha ninguém pra trocar ideias sobre isso. Aí eu criei um canal no YouTube, meio que a ideia ali era colocar lá as aulas que eu não pude assistir na escola, as aulas que nunca existiram, umas coisas diferentes de matemática e física que eu tava aprendendo e que nunca existiram na escola. Então, sei lá, fazer uma demonstração, pô, aquilo ali pra mim, cara, eu formei no ensino médio sem saber o que era isso. Não, que doido, dá pra você demonstrar, construir a ideia por trás de uma equação, pô, aquilo pra mim era totalmente novo. Mesmo demonstrações simples, assim, de uma coisinha simples de, sei lá, o x do vértice, né, de uma parábola, pô, menos b sobre 2a, um negócio simplesão e tal, mas que, sei lá, pra maior parte das pessoas é assim, né, como se fosse uma mágica. Você joga lá o valor de b, o valor de a, faz uma conta e de repente você tem o valor do vértice da parábola. Então, várias coisas muito simples que eu fui entendendo que tinha uma lógica por trás, que tinha uma explicação, que tinha uma demonstração, aí eu fui colocando umas aulas lá no YouTube em relação a isso. Mas na época, cara, olha que louco, eu estudava engenharia, né? Eu estudava engenharia mecânica lá na UFMG, então eu estava estudando para ser engenheiro, mas eu estava realmente bem fascinado por física e matemática, e aí eu criei esse canal do YouTube para compartilhar essas coisas que eu estava aprendendo. Só que aí eu acabei me empurrando sem querer ali para docência, né? Então quando eu assustei, bicho, eu tinha tipo assim 20 anos, 21 anos, eu tava dando aula de matemática e de física em uma escola, em outros 2 cursinhos de uns caras que eu conheci. Eu tava com um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos e eu tava no meio do curso de engenharia mecânica, sacou? Aí eu falei, pô, bicho, e eu tinha feito um estágio também em engenharia e tal, e eu já tava meio desconfiando que eu não queria ser engenheiro, eu queria mexer com educação, com física pura, matemática pura, achava essas coisas bem mais legais. Mas é isso, então eu saio da engenharia e vou pro bacharelado em física. Isso lá pra 2000 e, sei lá, 17, eu acho, 18, alguma coisa assim. Mas aí quando eu fui pro bacharelado em física, eu já estava dando aula em escolas, em cursinhos, há pelo menos uns 2 anos. Já estava bem estabelecido com o canal e tal, então já tipo assim, eu já estava fazendo o ofício do professor. Por isso que eu falei, tanto a física quanto a própria didática, pedagogia, eu aprendi na rua mesmo, eu aprendi na marra, saca? Que legal. E então, nesse processo de você estar na engenharia, você troca para o bacharelado. Em que momento no bacharelado você percebeu que você queria fazer um mestrado? Ou isso foi algo que nem passou pela sua cabeça? Cara, passou assim, o que acontece, bicho? Eu gostava muito, bicho, de física pura, de matemática pura. Na real, o que rola, bicho? Quando eu saí da engenharia, minha dúvida era o seguinte, era se eu ia fazer, olha pra você ver que louco, né? Era se eu ia fazer física, se eu ia fazer matemática ou se eu ia fazer filosofia. Eu preciso perguntar, por que que você não escolheu matemática? Ô, cara, olha, você acredita? Por que eu não escolhi matemática? Porque na época era o que eu mais sabia. Então eu já tinha estudado muita coisa legal de matemática, tipo assim, de cálculo, de um monte de coisa muito legal, de análise, eu tinha fuçado algumas coisas sozinho, porque, igual eu falei, eu aprendi a estudar por livros ali, cara, eu aprendi a desenvolver um autodidatismo e correr atrás das coisas que me interessavam. Então a matemática foi a primeira que eu destaquei justamente porque era o que eu mais sabia. E eu falei, bicho, eu olhei a grade do curso e tal, pelo menos do curso superior, da faculdade, né? E eu falei, cara, não tem tanta coisa nova assim. Tem uma outra coisa que eu não conhecia, mas eu conhecia mais ou menos as melhores bibliografias, eu sabia como estudar aquilo. E tanto a física quanto a filosofia representavam um grande interesse para mim também, mas áreas que eu já não dominava tanto. Até que eu comecei, cara, dando aula de matemática nos cursinhos em algumas escolas. Depois que eu migrei para a física, mas o meu background em matemática, até essa época ali, meus 20, 21 anos, ele era bem maior. E aí só por isso que eu descartei a matemática, por não ver tanta possibilidade de aprender coisas novas assim lá no curso, sacou? Aí filosofia, cara, eu só descartei porque eu ia ter que começar um curso quase do zero e eu já estava um pouco saco cheio da faculdade. Na física, queira ou não, eu aproveitaria, né, muitas matérias que eu fiz na época de engenharia, tanto física quanto matemática. E eu acabei optando por engenharia, optando pela física, né? Mas... Ah, tá. O que você perguntou? Agora eu me perdi. Falei demais aqui. Qual que era o fio da meada?
antes de voltar para a pergunta, só adicionar aqui, o motivo de você fazer física foi muito parecido com o motivo de eu fazer matemática. Eu gostava mais de biologia quando eu estava na escola. Tinha feito Olimpíadas de Biologia e pá, um monte de coisa. Então, biologia era uma coisa que eu tinha muita facilidade. Aham. E aí, quando chegou o momento de escolher a graduação, por diversos motivos eu não pude fazer biologia. E aí, quando eu estava olhando os cursos que estavam ao meu alcance fazer, matemática era um que estava na lista, e eu acabei decidindo fazer matemática porque eu sabia que tinha muita coisa de matemática que eu não entendia ainda. Diferente de Uhum. você. E aí foi justamente essa curiosidade do não saber que levou a gente a seguir o caminhos diferentes, mas pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. É, porque eu falei, cara, eu quero aprender, assim, eu queria muito aprender algumas coisas, né? Ah, tá, lembrei. Aí você tinha me perguntado, cara, por que que eu fui parar no mestrado. Então, o lance é, quando eu terminei o curso de física, o curso de física também não se mostrou algo tão proveitoso assim, porque a boa parte também do que eu acabei estudando lá, eu já tinha estudado sozinho, estava estudando por conta própria e tal. Então ele não saciou tanto a minha curiosidade assim. E aí a vontade de fazer o mestrado, ela surgiu por dois fatores, cara. Eu já estava dando aula há alguns anos aí, então eu tô tipo assim, pô, quando eu me formei na faculdade de física, cara, eu já estava dando aula há uns, sei lá, cara, talvez uns 5 anos, não tenho certeza, algo por aí, no setor privado, já tinha trabalhado em uns 10 lugares diferentes, dado aula em escolas, cursinhos, estava com trabalho na internet, e eu percebi vários problemas que existiam no ensino tradicional, no ensino regular, que me incomodavam, que não me davam espaço para trabalhar que eu gostaria e tal, né? Eu falo disso muito lá no meu canal, então não vou entrar em tanto detalhe nisso aqui, que às vezes também a galera já tá até cansada de me ouvir falando dessas coisas. Mas aí eu enxerguei no mestrado, cara, na verdade, duas coisas. Primeiro, continuar estudando física, por prazer, porque eu gosto e tal, eu ia me divertir fazendo aquilo. E também a possibilidade, cara, de fazer um concurso. O que rolou, bicho? Eu fui fazer o mestrado por conta de um camarada meu, que foi inclusive meu professor de física no ensino médio, e se tornou um grande amigo, foi meu padrinho de casamento e tal. O que rola, bicho? Ele dava aula numa mesma escola que eu comecei a dar aula depois. E aí, cara, ele fez um mestrado e depois fez um concurso para dar aula num Cefet, que hoje em dia aí tem os IFs também, né, Institutos Federais. Ele fez um mestrado e foi dar aula e fez esse concurso e passou e começou a dar aula lá. E a rotina, cara, o que me atraiu muito ali foi a rotina de trabalho do que ele tinha, né, enquanto concursado. Então ele dava aula lá, né, em IF, tanto para o ensino médio, né, tanto para o ensino médio, quanto também para a faculdade, né? Esses IFs costumam ter tanto ensino superior quanto também ensino técnico. E aí, qual que era o lance, bicho? Pô, quando você dá aula no ensino médio e tal, ou cursinho, esse tipo de coisa, cara, é um lugar que, em alguma medida, até paga bem, mas tem que trabalhar muito. Então é comum, cara, você pegar professores que dão 40 aulas ou 50 aulas por semana, né? Ainda tem que levar para casa, corrigir prova, preparar aula. Então é muito comum você trabalhar 60 horas por semana, ou 70 horas por semana. E beleza, é o jeito de você ganhar grana, porque você ganha por aula e quanto mais aula você dá, mais você recebe. Mas eu já tinha enxergado que isso seria meio insustentável para mim no médio prazo, sabe? Eu trabalhei muito também em alguma época da minha vida, mas eu percebi que isso me tirava tempo de estudar, de ler, de fazer várias coisas que eu gostava. Então eu não estava muito satisfeito com a ideia de ter que dar 40, 50 aulas por semana. E aí já esse camarada meu, que fez o concurso, pô, bicho, professor concursado dá 10, 15 aulas por semana no máximo. Às vezes menos, né? 8 aulas por semana. Então eu vi um cara que estava conseguindo ganhar razoavelmente bem, né? O salário de um cara concursado num Instituto Federal, dando poucas aulas, então dando em média, sei lá, 12 aulas por semana. Então ele tinha muito tempo para estudar, para preparar as aulas, para fazer um monte de coisa que eu queria ter tempo. E o caminho não era tão árduo assim. Porque num IF ali, cara, só com um mestrado você conseguiria ser aprovado. Se você quiser entrar, por exemplo, na UFMG, né, onde eu me formei, pô, aí é impossível, cara. Aí você tem que ter doutorado, 2, 3 pós-doc, aí é aquele caminho que você conhece, né? É uma jornada muito mais longa, muito mais distante. E na época eu tava para me casar, eu tava com alguns outros objetivos e eu tava precisando um pouquinho como diria aqui, né, na minha cidade, do arame, né, do cobre, né? Eu tava precisando de um dinheiro. E eu falei, cara, beleza, então eu vou fazer o mestrado porque é um negócio que eu gosto, mas também representa uma saída interessante que é fazer um concurso, dar menos aulas, de modo que eu consiga ter tempo para estudar, para tocar outros projetos que eu queria, por exemplo, o YouTube. Você sabe o trabalho que dá, né, bicho, manter um canal no YouTube. Eu falei, cara, e eu conseguiria, né, ganhar um dinheiro razoável. Então me pareceu um caminho muito bom. Então, no fundo, meu maior motivador para ir fazer o mestrado, cara, foi o lance do concurso. Porque eu já desconfiava que eu não queria ser um pesquisador.
Tipo assim, apesar de eu gostar muito de estudar, eu cheguei a fazer uma iniciação científica na época lá da física, né? E eu percebi que o lance da pesquisa não era muito a minha praia. Eu curtia muito ler as coisas que existiam, entender elas em detalhe e criar comunicações, comunicar aquilo. Tipo assim, meu tesão sempre foi compreender um negócio muito difícil e criar uma aula muito legal em cima daquilo, um vídeo, conseguir traduzir, transmitir aquilo de um jeito muito legal. Então, assim, eu nunca tinha tido muito tesão nesse lance de descobrir coisas novas, pesquisar mesmo, construir. Eu me satisfazia muito mais só lendo tudo sobre um assunto e criando um texto, um vídeo, uma aula em cima daquilo. Essa era a minha praia. Então eu já meio que desconfiava que eu não ia, tipo assim, seguir carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, entrar numa universidade. Então acaba que fazer o mestrado, por mais que eu gostasse, acabou ocupando mais esse lugar utilitário de que eu faria um concurso, eu conseguiria ter uma rotina melhor, ganhando uma grana razoável para eu poder ficar de boa e tocar meus projetos. O que nunca aconteceu, né? Eu nunca cheguei a fazer o concurso, abortei e mudei de plano no meio do caminho aí, né? Saquei. E já que você tocou nesse assunto, como você falou, quando você estava na graduação, você já estava dando aula há 5 anos. E dar aulas é uma coisa que é muito mais coletivo. E eu sinto que o valor de dar aulas, pelo menos durante a época que eu também lecionei, é muito mais de você ver o resultado e a evolução dos alunos. Aquilo é muito mais gratificante do que qualquer outra coisa que você possa pedir de dar aulas. Enquanto que pesquisa é uma tarefa muito solitária. Muitas vezes é você fechado no quarto. Talvez você tá ali com seu orientador, mais 2 pessoas discutindo uma ideia, mas aquilo é uma vez por semana. Pesquisa é algo solitário, enquanto eu acho que dar aulas e divulgação científica é uma coisa mais coletiva. O que você acha disso? Você acha que isso foi algo que impactou pra você? Cara, eu acho que em alguma medida sim, porque tem um lance, cara, isso aí eu falo pra caramba aí na internet e tal. Eu não me considero ainda não, cara, mas o meu objetivo, assim, minha meta de médio, longo prazo, é me tornar o que o Rubem Alves chama de um professor de arrepios ou de um professor de espantos, cara. Tem um negócio, e você já viveu isso, e quem acompanha seu canal certamente já viveu, que é a sensação que é difícil de colocar em palavras, né? Mas poderia dizer que, sei lá, cara, é uma alegria, uma epifania, sei lá, cara, mas qualquer tentativa aqui de dar nome pra coisa, eu acho que vai ser meio fracassada. Mas é aquela sensação sublime de quando você compreende algo que é quase que da ordem do eterno, saca? A matemática tem isso, né, cara? Pô, uma equação ela é para a eternidade, né? Tem uma citação de um matemático, Hard, que ele diz, né? Ésquilo será esquecido enquanto Arquimedes será lembrado, porque as línguas morrem, mas as verdades matemáticas são eternas, né? E tá lá o maldito Teorema de Pitágoras, há mais de 2000 anos até hoje, se você soma o quadrado dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Cara, isso aqui é uma verdade eterna, né? E aí é um negócio meio platônico, né? Eu sou meio adepto ali da linha platônica do que é a matemática, né? Do mundo das ideias, de você acessar objetos abstratos que só existem na nossa mente, né? Mas esses objetos são eternos e imutáveis. E aí, cara, quando você compreende, sei lá, eu lembro até hoje, bicho, quando eu compreendia coisas simples, do tipo assim, pô, bicho, a demonstração de Euclides lá de por que existem infinitos primos. Ou a prova de por que raiz de 2 é irracional. Nossa, cara, isso é muito louco. E em alguma medida eu acho que isso aqui tem um lance meio sublime ali de você entender e acessar um negócio que é eterno. Eu acho muito sublime. E as sensações que eu tive, podendo compreender algumas verdades matemáticas, físicas, né, de você entender mais sobre o universo, sobre a realidade, falando mais especificamente da física, né? Cara, pouquíssimas coisas na vida me deram sensações tão boas assim, né, e prazerosas quanto compreender isso. Eu compreendo você em cada palavra que você falou. É exatamente o sentimento que eu sinto quando eu consigo demonstrar um teorema que eu não sabia antes, ou quando eu entendo uma demonstração. É algo que é difícil colocar em palavras, mas é um sentimento muito profundo. É difícil, cara. É o lance de você acessar o eterno. Você fala, bicho, pronto, fiz um negócio e esse negócio tá feito para a eternidade, uma demonstração matemática. Enfim, quem te acompanha aqui no canal conhece um pouco desse sentimento. A gente não precisa tentar explicar muito, né? A galera sabe do que a gente tá falando. Com respeito a arrepios, você faz um trabalho muito melhor do que eu, então... Não, que nada, bicho. Seu trabalho aqui é excelente também para isso. E eu acho que você acaba atraindo uma galera que tá mais conectada ainda com a matemática, porque eu acabei pivotando um pouco o meu trabalho na internet. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Mas aí o lance o que passou a ser o meu tesão? Gerar essa sensação em outras pessoas, sacou? Ter essa sensação continua sendo muito bom. Hoje eu tenho menos, né? Eu tenho um pouco menos de tempo para estudar. Mas ainda assim, quando eu tenho, cara, é muito raro. Tipo, esse ano, a gente tá em outubro.
Cara, nos últimos 6 meses eu tive uma oportunidade, eu lembro que eu peguei um sábado que eu tava tranquilo, comecei a rabiscar no quadro lá em casa uma demonstração de uma série e tal. E, pô, bicho, quando você termina, você faz, cara, é a mesma sensação até hoje, cara, é muito legal. Mas enfim, o que eu queria era gerar sensação em outras pessoas, porque eu sabia que quase ninguém experimentava isso. Eu me formei na escola sem experimentar isso. Todo mundo se formava na escola comigo e tal, e as pessoas continuam se formando achando matemática chato pra caramba, um negócio meio esquisito, meio nada a ver, que você não compreende. E aí, como eu pude compreender, cara, eu tive o privilégio de entender e ver a beleza dessas coisas, o que eu queria era que outras pessoas tivessem também essa oportunidade. E esse é o nosso grande lance no trabalho com o Universo Narrado, cara. A gente usa de desculpa e de pano de fundo vestibular, aprovação no vestibular, acaba que é esse público que a gente atrai, que é o público que está mais interessado em, às vezes, consumir coisas na internet, até produtos também, mas no fundo, cara, isso eu sempre falei, o nosso objetivo não é fazer ninguém ser aprovado no Enem, nosso objetivo não é fazer ninguém gabaritar o Enem, nosso objetivo é fazer as pessoas experimentarem isso aqui, bicho, porque se elas experimentam isso, porra, bicho, você fazer a prova de matemática no Enem se torna a coisa mais fácil do mundo. Né? Porque aqui você subiu tanto o nível, você tá indo. Você tá acessando o eterno, bicho. Você tá maluco. O que é você fazer uma prova de vestibular, entendeu? Então esse é o nosso lance aqui, cara. E continua sendo o meu lance hoje. Então, eu tenho vontade, eu gosto muito de estudar, eu sinto falta, bicho. Eu gostaria talvez de fazer um mestrado em matemática, ou quem sabe um doutorado em algum momento, mas eu com certeza não vou me tornar um professor universitário. Quer dizer, com certeza não sei, né, cara? Não sei o dia de amanhã, mas acho muito difícil. O meu lance realmente é comunicar com muitas pessoas sobre essas belezas e essas verdades eternas da matemática, da física e fazer mais pessoas conseguirem acessar isso. Essa é a nossa missão aqui. Que massa, que massa. E eu acho que você está concluindo essa missão muito bem. Só para aproveitar para mencionar, eu conheci o seu canal quando eu estava no início da graduação. E eu estava justamente nessa fase de grandes descobertas, porque o meu amor pela matemática realmente começou durante a graduação. Ali, os primeiros de geometria euclidiana, as primeiras disciplinas, e a maneira com que você falava sobre matemática, física e como você associava aquilo com literatura e como você expressava o seu sentimento perante essas coisas, era muito parecido como eu me sentia. E foi nessa época que eu conheci você. Então, eu posso dizer que eu sou um fruto do universo narrado. Tá maluco, cara? Você quer uma alegria maior do que essa, bicho? Isso aí é muito legal. Então, assim, esse é o nosso trabalho, cara, assim, gerar isso nas pessoas e hoje, em alguma medida, você faz também um trabalho muito legal nesse aspecto. Eu imagino, né, que você acaba alcançando um público um pouco mais universitário ali, né? Hoje, igual eu falei, a gente pivotou, a gente acaba comunicando com quem vai fazer vestibular, então é com quem está ainda na escola, porque eu entendo que é onde tem mais valor a pessoa desenvolver essa maturidade. Porque eu fui desenvolver essa maturidade, cara, depois dos meus 18 anos, né? Nos meus 17 para 18 anos, até os 17 eu era muito ruim, muito fraco em matemática, não sabia como é que funcionava. E eu penso, pô, bicho, se eu tivesse tido contato com isso com meus 15 anos, nossa, cara, podia ter feito Olimpíada, um monte de coisa legal, ter acessado o universo e sei lá onde que eu estaria hoje, né? Então eu entendo que tentar abrir os olhos e gerar esse sentimento nos jovens ali de 14, 15, 16 anos tem um valor muito grande. E acaba, então, é com quem a gente acaba comunicando mais hoje, né? Mas eu acho que você falar isso também, galera da faculdade, também é super importante. Porque, você sabe, na faculdade, nem todo mundo tem essa maturidade. Na verdade, a maioria das pessoas não tem também não, cara. É muito fácil se formar na faculdade exatamente com a mesma mentalidade que você tem no ensino médio, sem exatamente compreender essas verdades eternas que a gente está falando, né? Aproveitando que a gente entrou nesse assunto, eu gostaria de lembrar as pessoas que estão assistindo esse vídeo que na descrição do vídeo você vai encontrar um link para se registrar na promoção do Universo Narrado. Nessa promoção você vai pagar uma taxa única e vai ter acesso a todos os cursos que eles já fizeram, incluindo, por exemplo, Desvendando a Matemática e o Lições de Matemática. Você também vai ter acesso a todas as atualizações que eles fizerem e aos novos cursos que eles lançarem sem custo algum. Por exemplo, eles estão trabalhando agora no Lições de Cálculo. E se você tem alguma dúvida se esse curso é para você ou não, você pode simplesmente escrever Universo Narrado no Google Maps e dar uma olhada nas reviews que essa galera tem lá, que eu tenho certeza que você vai conseguir decidir se esse curso é para você ou não. Só lembrando a você então, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para se registrar nessa promoção. Vamos voltar para a conversa. Exatamente. Se você me permite fazer 2 perguntinhas sobre o seu mestrado. Como foi o mestrado de maneira geral para você? São 2 anos, imagino, e foi tranquilo a questão das disciplinas, da orientação? Eu imagino que você fez estágio também durante o mestrado? Cara, então, ó, durante o mestrado, eu achei
cara, bastante tranquilo, assim. Eu acabei gozando de um privilégio que era o seguinte. Durante a graduação, eu tinha feito já uma matéria do mestrado. E aí, quando eu entrei de fato no mestrado, eu entrei exatamente em 2020, cara. Fevereiro de 2020. Eu fiz, tipo assim, um mês de mestrado presencial e, puf, pandemia. Aí o negócio ficou congelado, parado um tempo e tal. Depois voltou. Então a gente pôde fazer as matérias todas online. E, pô, bicho, depois disso você acaba ficando muito mal acostumado, né? Você pode assistir a aula em 2x, você pode voltar a assistir no seu tempo. Nossa, cara, isso foi uma mão na roda muito grande. Até porque, no final de 2020, cara, foi o ano que eu me demiti de todos os meus empregos para tentar fazer o Universo Narrado virar uma empresa. Então eu estava ali trabalhando umas 15, 16 horas por dia, de segunda a segunda. Então poder fazer as aulas no meu tempo fez muita diferença. Mas foi muito tranquilo, cara. Eu me diverti muito no mestrado, assim. Eu pude estudar muita coisa que eu achei legal pra caramba e tal. Meu orientador, cara, o professor Nelson, né? Ele é um cara que é especialista aí em relatividade geral, gravitação de laço e tal. Pô, um dos caras mais incríveis que eu conheci. Um cara com um coração gigante. Um cara que não só é super inteligente, como é um cara gente finíssima, cara, muito fácil de lidar, muito camarada. Então, pô, cara, assim, minha experiência no mestrado foi incrível, assim. Gostei muito das matérias que eu fiz, gostei muito do trabalho que eu fiz, né? Meu orientador era um cara super gente boa, porque eu sei que tem umas pessoas que têm dificuldades, né, cara, de relacionamento às vezes, etc. Mas, pô, bicho, eu não tenho absolutamente nada a reclamar. E acho que eu esqueci de responder alguma coisa que você perguntou do mestrado, né? Ou não? Não, era isso mesmo. É isso mesmo? Mas que bom que o mestrado foi algo bom. Eu tenho a sensação, e muitos amigos me disseram a mesma coisa, que às vezes o mestrado ele parece ter sido muito mais difícil do que o doutorado. Então, É se mesmo? você achou seu mestrado tranquilo, isso é um bom sinal. Tem um canal, não sei se você conhece, o Gustavo Alves. Ele faz vídeos sobre como é a rotina de um físico. Ele faz doutorado em física na USP. Ele deixou uma pergunta para você. Ele queria saber como era o seu dia a dia. E agora eu também quero saber, sabendo que você estava tentando fazer o Universo Narrado se tornar uma empresa ao mesmo tempo que fazia o mestrado. Não é uma tarefa fácil. Cara, esse negócio foi muito desafiador, cara, porque assim, o ano de 2020 foi um divisor de águas pra mim, cara. Foi o ano que vamos lá, ó, 2020, cara, eu noivei, pedi minha mulher em casamento, eu pedi demissão de todos os empregos, eu trabalhava em duas escolas nessa época aí, eu me demiti de todos os lugares. Foi o ano que eu ingressei no mestrado, né? Então eu comecei o mestrado, eu tinha uma reserva, uma certa grana ali que me possibilitaria viver por um ano. E foi o ano que como eu me demiti de tudo, eu ia casar, eu tinha eliminado todas as minhas fontes de renda, né? Foi o ano que eu comecei ali o Universo Narrado enquanto empresa. Cara, foi muito desafiador 2020, 2021, que foi a época ali do meu mestrado, né? Eu fui defender em 2022. Porque, cara, assim, esse ano acho que foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, cara. Eu trabalhava tranquilo, por baixo, umas 15 horas por dia, cara. De segunda a segunda, assim. Esse ano realmente eu não tirei feriado nenhum, fim de semana, sábado, domingo era tudo igual. Eu montei um estúdio num quartinho da casa da minha mãe. E eu ralei pra caramba porque eu precisava fazer esse negócio dar certo, cara. Isso aqui ia ser minha fonte de renda, sacou? Eu tinha que pagar minhas contas de algum lugar. Então, cara, era desafiador pra caramba, assim. Tanto é que eu acabei até atrasando um pouquinho no mestrado, né? Demorei 2 anos e meio justamente porque eu tava com a rotina muito puxada. Então, o maior desafio para mim foi realmente conseguir conciliar tudo isso, né? E tirar tempo pro mestrado. Tanto é que foi muito louco, cara. Quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado em 2022, eu lembro que uma galera, aí a empresa já tinha crescido um pouquinho, porque quando começou, cara, era só eu e a senhora narrado, né? Só eu e minha noiva, que se tornou minha esposa. Aí depois, quando eu fui defender o mestrado em 2022, já tinha umas 15 pessoas trabalhando na empresa. Então já tinha crescido um pouquinho, já tinha uma galera. E eu lembro que umas 2, 3 pessoas que trabalhavam com a gente aqui foram na minha defesa. E teve um cara que perguntou assim, cara, eu lembro até hoje, eu apresentei lá a defesa da dissertação, etc e tal. E no final ele me perguntou assim, falou, cara, que horas que você fez isso tudo aí, bicho? Aí eu falei, cara, nem eu sei te explicar, cara. Assim, eu fazia meio que de madrugadas, eu tirava sempre fim de semana, então era bem comum, cara. Às vezes eu tinha uma rotina que às vezes de segunda até sábado eu trabalhava com a empresa e no domingo eu tocava o mestrado. Então era muito comum domingo, cara, eu ir pra faculdade de manhã. Então eu chegava na UFMG às 7 horas da manhã, não tinha ninguém lá. Eu tinha a chave do nosso laboratório, que como era física teórica, no laboratório na verdade é uma sala com um monte de papel pra você fazer conta, né? Então eu tinha a chave do negócio e, cara, às vezes eu ficava domingo, de 7
às 18 horas, mais ou menos, era a hora que eu tocava o mestrado. Porque, tipo assim, eu sabia que nada da empresa ia me incomodar, era domingo, todo mundo tava meio de descanso, e aí eu ficava assim, o dia inteiro ali, cara, fazendo isso. Silêncio total, ninguém na faculdade, nem uma alma viva, e era mais ou menos ali que eu fazia a parada acontecer. E foi muito bom, bicho, assim, eu gostei pra caramba, consegui fazer uma pesquisa legal, construir umas coisas legais, mas eu acabei só não avançando porque era uma rotina que tava muito impraticável, assim, cara, de sustentar. E eu entendi que a empresa, cara, quando você monta uma empresa, é quase igual uma criança. No início exige uma atenção quase que integral. Do nada acontece um problema e você tem que resolver e tal. E eu entendi que eu precisaria de me dedicar por mais alguns anos aí para o universo narrado, até ele começar a ganhar um grau de maturidade, conseguir andar com suas próprias pernas, para que talvez depois eu pudesse voltar ali a conseguir me dedicar um pouco mais aos estudos, que é algo que eu ainda tenho vontade, mas esse tempo ainda não chegou, mas espero que ele chegue em breve aí. Você praticamente escreveu sua dissertação num fim de semana. Não num fim de semana, mas todo fim de semana. Todo domingo, cara, era basicamente isso, assim, às vezes ao longo de um mês, dependendo da época, eu conseguia tirar alguma manhã durante a semana para fazer, mas era meio raro, sei lá, 80% do trabalho era domingo, o dia inteiro, cara, fazendo lá. Era muito bom, cara, era divertido, porque como eu tava trabalhando pra caramba, de segunda a sábado, domingo ali era o momento de eu conectar com outra coisa, sabe, com um conhecimento mais abstrato e tal, então, em alguma medida pra mim era até um descanso, mas eu sabia que aquela rotina ali não dava pra eu manter ela pra sempre. E eu dei uma olhadinha na sua dissertação antes, e eu vi que a sua dissertação são as linguagens da relatividade geral, correto? Exato. E aí você destaca 4 abordagens diferentes da relatividade geral, a tradicional e mais 3, certo? Isso. Aham. Pergunta mais inocente do mundo. Qual delas você gosta mais? Cara, deixa eu pensar um pouco, pô, essa daí eu não tava. Acho que eu nunca parei a pensar. Eu acho que a formulação, então, basicamente, né, comentando um pouquinho aqui, né, o objetivo do trabalho, né, o meu orientador, ele manja muito de gravitação de laços, né, que era o objetivo onde a gente queria chegar, né. A última formulação, que é a formulação de Asteker, que inclusive, só uma curiosidade, tá, fugindo um pouco de sua pergunta aqui, esse Asteker é um indiano, é um cara muito foda, ele foi um dos caras que super relevantes ali na teoria de gravitação de laços e tal. Ele faz parte lá do Instituto de Gravitação de Laços lá da Pensilvânia. E o meu orientador, que é o Nelson, ele fez um pós-doc com o Asteker. E aí ele manja bastante dessa parte, né? E aí a ideia de estudar essa formulação, essa aqui é a formulação que permite você fazer a gravitação de laços, né? Que é uma tentativa de misturar a relatividade geral com a mecânica quântica. Mas eu acho que, particularmente, eu acho que essa formulação tradicional, cara, que é o capítulo 3, né? Que é basicamente o que alguém estudaria num curso de relatividade geral, até mesmo na graduação, apesar de que esse é um curso que normalmente não se faz na graduação, a não ser que seja optativo. Eu mesmo fui começar isso daí só no mestrado, né? Eu acho a mais bonita, cara, que é realmente a que o Einstein fez e tal. Aí depois tem a formulação hamiltoniana, lagrangiana, etc. Mas eu, sei lá, eu acho que vou ficar com a original, cara, com a tradicional, a do Einstein mesmo. Que legal, então a gente combina. Eu fiquei com a tradicional também porque era a que era mais próxima da minha linha de pesquisa. Então, não para dizer que eu entendi tudo quando eu li, mas deu para pelo menos saber do que você estava falando. Então, Legal. foi uma que eu curti bastante. Ó, tem um desafio muito famoso chamado 3-Minute Thesis, onde você tem que explicar a sua dissertação ou tese em 3 minutos. Você 3 acha que se minutos. você respirar fundo, você consegue cumprir esse desafio? Bora! Deixa eu jogar os 3 minutos aqui então no relógio, ó. Pode começar? Vai. Se bobear, eu acho que eu nem preciso dos 3, mas vamos lá. Cara, o meu trabalho essencialmente é uma tentativa de unificar as duas maiores teorias da física do século XX, que é a relatividade geral, e para quem não conhece a relatividade geral, é basicamente o estudo de coisas grandes, né? De gravitação, de astros, planetas, como é que essas coisas muito grandes e muito massivas funcionam, como é que os planetas se movem e como é que esse tipo de coisa acontece, qual que é a dinâmica desse tipo de sistema. A mecânica quântica é a física do mundo microscópico, né? Já as coisas muito pequenas, os átomos, os elétrons, as partículas subatômicas, esse tipo de coisa. E aí o que se percebe é que essas são as duas maiores teorias do século XX, mas as duas são meio incompatíveis, é bem difícil de você conseguir misturar e construir uma teoria que harmonize essas duas, né?
E esse, na verdade, é um objetivo dos físicos desde bastante tempo, né? O próprio Einstein morreu tentando fazer o que ele chamava de teoria de tudo, né? Algo que unificasse essas duas coisas e possibilitasse dar uma visão mais ampla do que é a natureza, né? E de como é que qual é a melhor linguagem para entender ela. E o meu trabalho, essencialmente, é o seguinte, ele começa fazendo uma construção do que é a relatividade geral, então o meu trabalho é mais focado na relatividade, então a gente constrói meio que do zero toda a teoria da relatividade geral e diferentes formulações dela, formulação lagrangiana, hamiltoniana, extraindo algumas propriedades e alguns princípios, né, que cada diferente formulação permite, mas o objetivo é desaguar nessa última formulação, que é a formulação de Asteker, né, em termos de umas novas variáveis e tal. É uma espécie de formulação hamiltoniana da teoria, mas em termos de variáveis diferentes. Porque com essa formulação se deságua no que a gente chama de LQG, que é o Loop Quantum Gravity, né, a gravitação quântica de laços, que é justamente uma ideia, então, uma teoria que tenta unificar essas duas, tanto a mecânica quântica quanto a relatividade geral. Então, o meu trabalho, ele consiste em construir todo o background para que você possa fazer a Loop Quantum Gravity, né, LQG, que seria, na verdade, um trabalho que, em teoria, eu desenvolveria no doutorado, né, o LQG propriamente dito, que já é uma coisa um pouco mais abstrata. Eu chego até a comentar aqui na conclusão quais são os próximos passos, como que a partir disso você consegue fazer gravitação quântica de laços, mas eu paro bem ali, onde a coisa se inicia. Bom, deixa eu ver, é isso, ó, 2 minutos e meio, acho que deu para falar um pouco aí. Perfeito. E realmente, a introdução da sua dissertação é muito legal. Ela é tão boa quanto qualquer curso de geometria diferencial que eu já tenha feito. Geometria diferencial é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. Então, para mim, quando a física começa a ir para o lado da relatividade geral, é difícil para mim entender porque a linguagem da geometria diferencial e da geometria riemanniana é algo que escapa um pouco das minhas capacidades. E você fez isso muito bem. Aproveitando que a gente está falando de geometria riemanniana, tem um canal chamado Joma, Vida de Matemático, que ele fala sobre como é um pouco da pesquisa dele. Ele terminou o doutorado em matemática, agora está fazendo pós-doc no Instituto Lagrange, em Paris. E ele deixou uma pergunta para você, e eu acho uma pergunta muito interessante. Ele menciona justamente isso que você falou. No século XX, ali, a análise funcional e a mecânica quântica, ou a geometria riemanniana e a relatividade geral, eram assuntos de matemática e física que caminhavam juntos. Uma ia ajudando a outra a se desenvolver. E isso aconteceu muito entre matemática e física ali no século XX. Porém, agora, para tempos mais recentes, a gente sente que as coisas mudaram um pouquinho. Por exemplo, eu como matemático, eu só aprendo o mínimo que eu tenho que aprender de física para tocar a minha pesquisa e entender o que a minha equação diferencial modela e sigo a vida. Eu escrevo ali na introdução do meu artigo e acabou. E eu imagino que um físico, pelo menos os físicos que eu conheci, é algo relativamente parecido. Eles aprendem o necessário que eles precisam saber de matemática, mas depois eles seguem caminho pela física e tentando evitar o máximo de perguntas existenciais que a matemática talvez os faça. O que você acha desse distanciamento que ocorreu aí entre física e matemática em tempos mais recentes? Pô, cara, eu acho que assim, a coisa foi se especializando muito, né? Era mais comum ali até início do século passado e tal, você ter caras que dominavam tudo de tudo, né? Mas eu acho que a coisa foi se sofisticando e se subnichando tanto que, pô, hoje deve ser muito difícil ter algum cara, até mesmo um matemático, que é versado em todas as áreas da matemática. Eu acho que isso vai ficando cada vez mais difícil de acontecer, né? Tem caras que têm a mãe em fazer isso. Meu próprio orientador, o Nelson, ele era um físico matemático, né? Então ele era um cara que manjava pra caramba de todo o rigor matemático, ele me passou um pouco disso. E ao mesmo tempo ele era muito conectado na física, né? Porque ele mexia era com física. Mas isso não é algo tão comum, né? Não é realmente a regra. Me parece que é um pouco o caminho meio moderno. Eu não sei se é o mais certo não, mas diante de tanto conhecimento que existe, tantas áreas, me parece meio razoável isso, você pegar mais ou menos a ideia de como é que funciona alguma coisa e se aprofundar só no que tange aquela sua área específica de pesquisa, porque do contrário ficaria muito difícil, né? Talvez demoraria muito para você conseguir avançar, porque a quantidade de conhecimento e conhecimento profundo é muito grande, né? Então eu entendo que seja mais ou menos por aí. Um físico, pô bicho, você pode varrer a faculdade inteira de física, talvez até um mestrado,
achando que, ou trabalhando, né, um dy, dx como se fosse uma fração, né? E joga o dx para lá e não sei o que, e você entende mais ou menos a intuição por trás daqueles objetos e você manipula eles. E cara, depois que eu fui estudar análise e entender de verdade como é que esses negócios funcionam, pô, é legal pra caramba, mas é importante que alguém faça esse trabalho de sistematizar, de formalizar a coisa para garantir que aquele edifício não vai cair. Mas para a física acontecer, bicho, pô, quando o Newton desenrolou esse negócio lá e criou as leis de Newton, a lei da gravitação, não tinha rigor nenhum, né? O que era um infinitesimal, como é que funcionam essas coisas, né? Tinha um monte de discussão até filosófica que ninguém entendia muito bem, mas os caras conseguiam operar e fizeram muita física e muita matemática com esse negócio, até nego realmente amarrar a ponta e falar, cara, é assim que funciona. Então eu vejo que tem um valor sim em você conseguir desenrolar e fazer a coisa, mesmo sem tanto rigor, lógico que esse rigor é necessário, mas não é necessário que todos passem por ele. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Meu irmão, peraí, vamos organizar a casa aqui e ver se esse negócio funciona, como é que é. Mas isso estando feito e a gente estando seguro de que a coisa funciona, cara, eu acho que tem um espaço sim para você rodar ali de um jeito diferente, sem dominar as nuances e os pormenores da coisa, né? Ah, tem, com certeza. Eu trabalho com o cálculo das variações e eu nunca me preocupei muito com, com os motivos físicos que fizeram com que o cálculo das variações existisse como uma teoria matemática que é puramente física. Eu defino a Lagrangiana ali como aquela função de 3 variáveis, defino como você tira a derivada e esqueço qualquer outra coisa. Partindo das definições está tudo certo. Você mencionou no final da sua dissertação que você termina com tudo pronto para estudar LQM, certo? LQG, Loop Quantum Gravity. LQG, perdão. Então, era um plano seu e do seu orientador que você seguisse para o doutorado? Ou isso passou pela sua cabeça em algum momento, quando você estava no mestrado? Sim, no início era até um plano, cara. Igual eu falei, o plano meu mesmo inicial era conseguir terminar o mestrado e fazer um concurso. Mas eu tinha o plano de talvez continuar no doutorado. Eu acho interessante, igual eu mesmo comentei aqui, cara, talvez eu até volte em algum momento talvez um mestrado em matemática, eu tenho vontade, ou quem sabe um doutorado, mas eu entendo que isso exigiria um tempo que hoje eu não tenho muito disponível. Então, quando eu estava terminando o mestrado, eu já estava bem cansado de muita coisa que estava rolando na minha rotina. Eu falei, pô, bicho, eu vou ter que escolher um pouco aqui algumas coisas. Eu acabei optando por dar mais atenção para o universo narrado, porque eu entendia que ele estava precisando mais de mim naquele momento, né? Na época eu era o único professor, pô, hoje é legal, hoje a gente tem um time pedagógico de mais de 10 pessoas aqui, que fazem bastante coisa, então a maior parte da coisa que acontece por trás aqui, não sou eu que faço, né? Apesar de que eu ainda faço bastante coisa. Então acho que eu estou caminhando para uma direção em que talvez eu consiga ter mais tempo para fazer esse tipo de coisa. E é importante até para fazer meu trabalho, bicho, como eu vim dizendo, né? O nosso trabalho aqui essencialmente é despertar nas pessoas o fascínio pelo conhecimento, possibilitar que elas experimentem aquela fagulha de acessar o eterno. E para fazer isso, cara, eu acho que você tem que estar constantemente inspirado, né? Lendo, estudando, vivendo isso também, né? Tendo esse tipo de sensação com alguma frequência, desbravando conhecimentos novos. Que no meu caso hoje já não é mais... São as coisas mais aleatórias possíveis, cara. Então, assim, eu tenho um interesse do caramba por estudar coisas antigas. Tipo assim, voltar lá no Arquimedes. Cara, o Arquimedes foi foda demais, cara. Bicho, você vê umas demonstrações que o Arquimedes fez. Você fala, porra, bicho, 2.300 anos atrás. Então, eu acho muito legal compreender coisas de história, de filosofia da matemática, coisa que os gregos faziam. Até hoje eu me surpreendo vendo algumas coisas que o Galileu fazia, que o Arquimedes fazia, que alguns gregos antigos faziam. Então, eu acho, tipo assim, incrível, cara. Ao mesmo tempo que, de vez em quando, eu fico estudando algumas coisas de matemática, então eu estou usando às vezes análise, alguma coisa de geometria diferencial que eu acho legal, tem a ver com a minha dissertação, às vezes pego um problema aleatório sobre isso e fico em casa resolvendo. Cara, é minha forma de me divertir e de poder brincar com essa parte que eu gosto, que é de construir, de ter essa epifania de acessar o eterno, mas isso não entra na linha editorial do que eu faço no Universo Narrado, né? Porque a gente acaba comunicando com um público diferente. Então, por um lado, eu acho legal, talvez até, quem sabe, se eu tiver oportunidade, eu apareça mais aqui no seu canal, para falar dessa parte da física e da matemática, que eu gosto, mas que eu não tenho tanto espaço de falar assim no que é o Universo Narrado hoje, saca? Você mencionou análise 2 vezes, eu preciso perguntar agora. Você estuda análise no seu tempo livre? Que hobby mais mirabolante é esse? Cara, eu estudava, assim, eu tenho um livro do Elon, de vez em quando, eu tenho vários livros muito legais. Eu tenho uma política que é assim, cara, quando alguém me fala que existe algum livro foda, eu só vou lá e compro. E eu guardo lá em casa e em algum momento propício eu pego e estudo. Minha mulher mesmo fala, cara, que eu sou um sommelier de livros. Tipo assim, chega alguém lá em casa, bicho, e fala, não, cara, e tal, minha vida tá assim, assada, eu tô trocando ideia com a pessoa e tal.
E de repente eu falo assim, bicho, seguinte, você precisa ler esse livro. Pum, e eu vou entregar o livro. E, cara, é tira e queda. O cara lê o livro e fala, porra, bicho, esse livro tem a ver com tudo que eu tava vivendo e tal. Eu falei, não, pô, eu tô ligado aí. E às vezes eu faço isso com livros que eu ainda nem li, cara. Porque eu sei que alguém me indicou qual que foi o contexto e para que aquele livro serve. E ele está na minha biblioteca. E eu sei que em algum momento... Outro dia mesmo, minha esposa fez isso. A gente tá trocando ideia, etc e tal, tipo, algumas coisas da vida. Eu falei com ela, cara, você tem que ler esse livro aqui. Ela leu, terminou e falou a mesma coisa. Pô, bicho, esse livro tinha tudo a ver e tal. Você lembra dessa parte? Eu falei, não, nunca li esse livro. Ela, pô, meu, como é que você sabia que... Não, porque eu sei que livro que é esse, porque eu comprei e para que ele serviria. E em qual momento da minha vida eu leria. E, enfim, aí eu tenho vários livros de matemática, cara. E a maior parte dos livros de matemática que eu tenho são livros que eu falo, cara, porra, um dia, cara, quando eu tiver um tempo eu vou sentar e vou estudar esse negócio, porque esse negócio é bonito, e porque alguém me indicou, em alguma troca de ideia com alguém me convenceu de que aquilo ali merecia ser estudado. E a análise é um desses, né, cara? Em contato com ela, uma vez eu estava trocando ideia, foi na época do mestrado mesmo, conversando com um camarada meu que mexia com física e matemática. Ele me contou umas coisas que eu achei muito legal de análise. E eu falei, pô, cara, um dia eu tenho que estudar isso. Acabou que na minha época do mestrado não tive tempo de estudar, mas a análise foi era um dos meus hobbies, de estudar no tempo livre. Aí agora eu tenho que achar o próximo aí, porque eu não tenho nada agora muito bem definido para esse tempo livre. Não, mas também tô com pouco tempo livre, mas eu gosto pra caramba, cara, de tocar uns estudos meio esquisitos assim, quando eu tenho tempo livre. Realmente a gente pode colocar esquisito nessa frase aí, porque estudar análise real no tempo livre, coisa. Qualquer um que faz isso, né, cara? Mas eu acho legal. Meu caro, você tem uma mensagem que você quer deixar aqui pra galera do canal? Fica à vontade, o palco é seu. Pô, cara, eu queria te agradecer pela oportunidade, de verdade, assim, eu já comentei com você, né? A gente acabou se aproximando por conta disso. Pô, seu canal é incrível, cara, assim, eu acho um trabalho super legal, super importante. Eu acho que você consegue, em alguma medida, fazer algo um pouco parecido com o que a gente acredita aqui no Universo Narrado, né? Tentar subir um pouco o nível do estudo no Brasil, né, cara? Da matemática no Brasil, tentar, às vezes, até mudar a percepção das pessoas em relação à matemática. Então eu acho um trabalho importante pra caramba, então eu me sinto muito feliz e grato por ter a oportunidade de participar de um projeto que eu admiro, que eu respeito e que eu acho que tem uma grande importância. E o recado que eu deixaria aqui então para quem acompanhou esse papo, para quem chegou até aqui, né, cara, porque nós trocamos ideia pra caramba, bom, se você curtiu aí essa conversa, é te convidar a conhecer o nosso trabalho ali no Universo Narrado. E se às vezes não é o seu contexto, às vezes é um primo seu, um irmão que está ali com 14, 16, 18 anos, vai fazer o vestibular, eu imagino que vai ser um canal que tem o potencial de transformar a percepção dele em relação ao conhecimento, à física, à matemática, né, a como estudar, que é o nosso trabalho, como a gente conversou aqui. E, pô, espero que a gente possa trocar mais ideias, cara, se aparecer lá no Universo Narrado e eu aparecer um pouco mais aqui, e te incentivar a continuar, cara, com esse trabalho, que é um trabalho importante pra caramba, tal como você disse que lá, quando você entrou na graduação, você viu alguns vídeos ali, talvez isso, quem sabe, te influenciou a fazer o que você faz hoje, você já está fazendo isso com outras pessoas. Talvez você só não saiba, só não tenha se dado conta, como eu mesmo demorei alguns anos para perceber, né? Mas, cara, esse trabalho já está sendo feito e, pô, um trabalho super importante e te parabenizar aí pelo que você está fazendo. Ah, que isso, meu amigo. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Só para ressaltar, na nossa comunidade no Discord, os elogios ao Lições de Matemática são constantes. Então, se você me permite, eu vou deixar na descrição e no comentário pinado aqui o link para o Lições de Matemática. Pode ser? Legal. Com certeza, cara. Depois a gente tem que combinar. Vou falar com a galera do time aqui que você... Pô, a galera do Corre aqui tinha que ter um cupom especial aí para os nossos cursos, né? Mas vamos desenrolar esse negócio Nossos aí. queridos inscritos agradecem. Não, vamos fazer isso acontecer. É isso.